Passando então a nossa aula de número 2, nós vamos tratar aqui então das exceções à obrigação de licitar da administração pública. Então, na aula anterior, nós vimos que sempre que a administração pública precisa adquirir produtos ou contratar serviços, essa escolha do melhor fornecedor ela é feita por meio de um processo de licitação. E a licitação tem por objetivo tanto evitar fraudes, né, de favorecimentos, quanto também garantir a melhor contratação para a administração pública, porque a gente tem que sempre ter em mente aqui aquela questão do princípio da supremacia do interesse público, né? Então, a gente sempre tem que estar em mente que o objetivo dos atos administrativos vai ser sempre a coletividade. Então, por isso que eu, via de regra, preciso ir atrás do que for mais vantajoso para o coletivo, tá certo? Então, os casos nos quais nós temos a previsão legal de exceção à regra de licitação é o que nós chamamos de contratação direta. E conforme nós vamos ver aqui no artigo 72, a contratação direta ela pode compreender ou inexigibilidade ou dispensa de licitação. E a gente vai verificar um pouquinho qual caso se enquadra em cada um desses tipos, dessas modalidades. O que é importante a gente comentar antes de entrar especificamente nessas modalidades? Que as hipóteses de contratação direta, elas eliminam sim o dever de passar por um processo licitatório, né? Então, ela vai seguir um rito diferenciado de um processo comum de licitação. Contudo, isso daqui não suprime a necessidade da administração pública de motivar e justificar detalhadamente as razões que determinaram a escolha deste contratado, né? E também as bases e as condições contratuais. E, na verdade, na prática, a gente vê que, principalmente nos casos de inexigibilidade e dispensa, na verdade, o poder público tem que fazer um esforço ainda maior para justificar e motivar a sua escolha justamente para evitar problemas, né? E tudo também tem que ter um amparo legal. Então, não é uma escolha arbitrária feita pelo poder público, mas sim um ato também vinculado na medida em que tem que estar elencado em uma das hipóteses legais. Então, vamos lá. No artigo 74, a gente tem as hipóteses nas quais é inexigível a licitação. Então, aqui a gente fala em inexigibilidade de licitação. Então, vamos dar uma olhadinha. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de. Então, a gente já vê aqui no caput do artigo que quando que eu vou ter uma hipótese de inexigibilidade de licitação? Primeiramente, já quando eu não tenho competição, quando é inviável a competição. E em quais motivos? Vamos dar uma olhadinha nos incisos. Então, 1. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratações de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. 2. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 3. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Vedada, proibida, né? A inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, e daí nós temos aqui as hipóteses nas quais é vedada. Continua até o H, daí vamos para o próximo, né? Mais uma hipótese em que é cabível a inexigibilidade. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessárias a sua escolha. E daí nós temos os diversos parágrafos que regulamentam certinho o disposto nesses incisos que nós acabamos de ver, né? Então, além de ter a previsão aqui, a gente ainda tem as explicações, né? Então,
Como que eu comprovo que esse fornecedor ele é exclusivo? Vai ter aqui, né? Então, vamos ver isso daí, por exemplo. A administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto fornecido é exclusivo, né? Vedada a preferência por marca específica. Então, aqui não é uma hipótese em que eu tenho uma preferência por uma marca que eu considero superior. Na verdade, aqui, para fins de inexigibilidade, eu tenho que demonstrar que esse fornecedor ele é exclusivo, significa que ele é o único que pode me fornecer este produto em específico, tá certo? Aqui, claro, a gente também tem que sempre ter em mente os princípios da razoabilidade, né, e demais princípios reguladores aí da administração pública. Por quê? Porque eu também não vou colocar exigências absurdas a fim justamente de conseguir localizar apenas um fornecedor que cumpra com essa exigência absurda que eu coloquei, né? Então, assim, tem que ter aí em mente o princípio da razoabilidade. Quando que é muito comum a gente ver isso? Nós vemos isso bastante, especialmente aqui, né? Então, contratação de profissional do setor artístico. Tem o aniversário da cidade, vai ter uma comemoração em específico e o município quer contratar o artista X, o cantor Y, que é famoso ali na região, né? Que tem um notório reconhecimento na região. Então, nesses casos, né, eu não quero que haja competição. E, na verdade, não tem competição, melhor dizendo, né? Por quê? Porque o artista que é consagrado aqui nessa região é o artista X. Então, a contratação ela é direcionada para esse artista X, porque não tem competição. Eu não quero ver qual é o melhor artista para me atender aqui, né? A gente quer a contratação daquele artista. Então, entra em um caso de inexigibilidade de licitação. Outro caso muito comum também é aqui na aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Então, às vezes, aquele prédio, ele é o prédio que melhor vai atender ao poder público, seja pela localização, seja porque a infraestrutura dele já é adequada ao que o poder público precisa, né? Então, é um caso em que é possível a inexigibilidade de licitação, justamente por diante do objeto é difícil eu ter uma competição, porque o imóvel que me atende é aquele, ele está na localização necessária, ele tem as condições necessárias, tá certo? Então aqui, só para retomar, a gente não tem competição, inexigibilidade não tem competição, né? A competição ela é inviável. Já quando a gente fala na dispensa de licitação, que é a outra forma da contratação direta, nós temos a previsão no artigo 75. Então vamos lá. É dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, para contratação que envolva valores inferiores a R$50.000, no caso de outros serviços e compras, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação. Então, esse inciso trata da seguinte hipótese: eu, poder público, abri um procedimento de licitação para comprar, por exemplo, o objeto X. O procedimento tramitou regular e eu não tive nenhum interessado ou nenhuma proposta que satisfaça as necessidades daquela contratação, né? Então, essa licitação ela pode ter sido fracassada ou pode ter sido deserta. Nesse caso, dentro de um ano, então, já que eu não obtive êxito no procedimento licitatório, é possível a dispensa de licitação desde que eu mantenha os requisitos que constaram naquele edital, né? Porque senão também já viola aí o trâmite. Então, vamos lá. Então, quando? Quando não surgirem licitantes interessados ou não forem
apresentadas propostas válidas, igual eu já comentei, ou ainda quando as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatível com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, aqui quando eu tenho um notório superfaturamento, né, dos preços apresentados naquela licitação pelos participantes. Para contratações que tenha por objeto. E daí aqui eu vou ter várias coisas, né? Várias previsões, então é legal dar uma lidinha em tudo, a gente não vai ler tudo, senão fica muito extenso e muito cansativo, né? Mas então eu preciso, o que é interessante especificamente para provas? Como o artigo 74 ele é mais curtinho, né? Então é legal focar no artigo 74, memorizar aqui as hipóteses de inexigibilidade, porque o restante daí sobra para dispensa de licitação. É claro que a gente precisa também saber quais são essas possibilidades eventualmente, né? Mas para fins de distinção entre os dois já é uma dica válida, tá certo? Então, em resumo, a dispensa de licitação ela tem por objetivo não burocratizar e também promover uma economia maior para o órgão nas contratações a depender do valor ou da natureza, tá certo? Então, aqui a gente tem a previsão. É importante destacar que a contratação direta, seja por inexigibilidade, seja por dispensa, deve ser justificada e documentada pela administração pública para que possa ser fiscalizada posteriormente. Além disso, as situações que permitem a contratação direta sem licitação são exceções à regra geral e devem ser aplicadas com cuidado e sensibilidade, buscando sempre garantir a transparência e a legalidade no processo de contratação.